A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 10, período do milênio. Então, a grande tribulação terminou, graças a Deus, né? O anticristo, o falso profeta, foram lançados no lago de fogo e enxofre, e aí o anjo prendeu Satanás, e ele vai ficar preso por um período de 1000 anos. E durante esse período, Jesus estará reinando aqui na Terra. E quem vai participar desse milênio? Os santos do Antigo Testamento, a Igreja, os mártires da grande tribulação, os judeus e os demais povos salvos na grande tribulação. Quando a gente fala aqui os santos do Antigo Testamento e a Igreja, é só para fazer uma diferenciação. Mas esse público foi aquele que foi arrebatado. Né? Seremos nós aqui que fomos arrebatados, tá bom? E aí os mártires da grande tribulação são aqueles que não aceitaram o sinal da besta e foram perseguidos e mortos pelo anticristo. E os judeus e os demais povos que foram salvos na grande tribulação, lá no finalzinho da grande tribulação. O que a gente pode entender aqui? Os santos do Antigo Testamento, a igreja e os mártires da grande tribulação, teremos o que? O corpo glorioso. E os demais, os judeus e os demais povos que estiverem aqui, né, que estavam vivos, eles não morreram, eles permaneceram vivos, ali no final da grande tribulação, eles terão o corpo como nós temos hoje. Amém? Vamos lá. E também vale ressaltar o quê? Que os apóstolos da igreja fará parte do governo de Jesus e atuará na administração desse governo. Diz assim, o Apocalipse 2, verso 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Amém? E onde se dará o milênio? Se dará na terra, Jesus reinará da Jerusalém celestial, que estará acima da Jerusalém terrena. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e os povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Então, tem a Jerusalém atual, terrena, e a Jerusalém celestial ficará em cima, de onde o Senhor vai estar reinando. E nós, como teremos o corpo glorioso, estaremos com o Senhor, nós teremos acesso a essa Jerusalém celestial e a terra. Será algo extraordinário, algo sobrenatural. É até difícil de nós hoje entendermos isso, compreender exatamente como vai ser. Vamos lá. Haverá pecado no milênio? Será que vai ter pecado? Vamos ver aqui. As pessoas que ainda são naturais, ou seja, não tiveram o corpo glorificado, ainda estão com a natureza adâmica. Então, quer dizer, aqueles que sobreviveram à grande tribulação, eles ainda estão de carne e osso aqui. Eles têm da natureza adâmica. Nós, que fomos arrebatados, temos o que? O corpo glorioso. Mas a atividade pecaminosa será bem menor que a atual, pois haverá grande temor. Jesus agirá com muito rigor. Lembre-se, ele regerá com mão de ferro. Então vai ter pecado? Vai, mas é bem menos, a atuação vai ser bem menos. Por quê? É o Senhor Jesus que vai estar reinando, não vai ter ação de Satanás, Satanás vai estar preso. Né? Então, e se tiver algo errado, é o próprio Jesus que já vai estar reinando. E ele vai reinar com quê? Com justiça. Lembra, o nosso Deus é amor, mas ele também é o quê? Justiça. Vamos lá. Alguns benefícios do milênio. No período do milênio vai ter algumas coisas que para nós hoje não é comum. Então, por exemplo, a alegria e muitos anos de vida. Está lá em Isaías 65, do 19 ao 20. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som do pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Então, quer dizer, vai viver muito tempo, haverá muita alegria nesse período do milênio, porque é Jesus que vai estar reinando. E como eu falei, a gente só vai ter o quê? A ação da natureza adâmica, nossa natureza, porque Satanás ele vai estar preso. E as pessoas vão viver por muito tempo. E fala que uma pessoa de 100 anos, ela não vai ser considerada velha, ela vai ser considerada uma pessoa jovem, ela vai estar bem de saúde. Né? Fora a alegria, porque não vai ter tanta tristeza, muitas mortes, essas coisas não vão ocorrer. Vai ter morte, ninguém está dizendo que não vai ter morte, é que vai ser bem menos, mas bem menos mesmo, de verdade. As pessoas irão aproveitar seus bens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas,
nem lhes tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa, como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo que conseguirem com grande esforços. Então, quer dizer, aqueles que estão aqui de carne e osso, eles vão trabalhar, eles vão ter que comer, e aí não vai ter ladrão, ninguém vai invadir, vai ser tudo muito bom, muito tranquilo, eles vão poder curtir, até porque eles vão viver muito tempo, então eles vão trabalhar e vão poder curtir seus bens, curtir a vida, vamos dizer dessa forma. Os animais serão mansos. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, que são animais hoje que são da cadeia alimentar, um come o outro. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca passará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca, e o bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Quer dizer, os animais serão mansos, né? O leão com o cabrito, tal. Não vai ter aquela que a gente vê até hoje na televisão, né? Quando passa aqueles programas de animais e da floresta e tudo mais, que um come, um persegue. Não, não vai ser assim. Vai ser na santa paz. Vai ser tudo muito tranquilo. Os animais serão mansos. Isso vai acontecer no que? No período do milênio, enquanto Jesus estiver reinando. Aí vai chegar um momento que Satanás ele vai ser solto e aí sim ele vai ser destruído. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então quer dizer, teve 1000 anos de tranquilidade, como a gente falou, tinha pecado, acontecia algumas coisas, acontecia, mas era bem pouco. E o Senhor Jesus, ele estava ali firme, com justiça, com amor, mas com justiça. Então o povo vivia na sua santa paz. No final ali dos 1000 anos, Satanás é solto. Ele é solto e aí ele começa a enganar as pessoas que estavam ali. Começa a enganar e reúne muitas pessoas, tanto como areia da praia, muita gente que ele consegue reunir, e aí eles vão querer fazer o quê? Combater a Deus. Satanás sempre faz isso. Lembra que a gente até comentou em aulas passadas que ele era um anjo de luz. E aí ele quis estar acima de Deus. E ali ele persuadiu, ele trouxe ainda 1/3 dos anjos contra Jesus. Contra Deus, né? Contra ali o Senhor Deus que estava ali no céu. Quando tem lá o período da grande tribulação, ele reúne, engana, persuade muitas pessoas também para lutar contra os judeus, contra o povo de Deus e contra o próprio Deus ali no final da grande tribulação. Aí ele é preso, agora ele é solto novamente e ele tenta fazer tudo outra vez. Só que nesse momento aqui, ele vai ser destruído para todo sempre, porque aí sim ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Vamos lá. E você pode estar sendo assim perguntando, né? Por que será que Satanás é solto? Por que o Senhor já não destruiu de uma vez? Vamos ver aqui alguns motivos. Então, primeiro, para provar os que nasceram durante o milênio e revelar que o coração do homem não convertido permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal de Jesus Cristo. Então, no milênio vai nascer pessoas. E essas pessoas, elas não sofreram a ação maligna. Né? Então elas viveram só na paz, diferente de nós, né, que temos que lutar contra a nossa carne, contra o inimigo, e o Senhor ele é justo. Ele falou, olha, vocês nasceram aqui na paz, vocês não vivenciaram isso. Então, para poder viver, ter aí sim, viver de uma vez por todas com o Senhor no céu, precisa provar que realmente ama o Senhor Deus. Ama Ele de verdade. E aí a gente observa o quê? Que o homem, mesmo quando está tudo bem, tudo tranquilo, a natureza adâmica, o pecado que está nele, a gente tem que matar esse pecado, sabe? A nossa carne, mortificar a nossa carne em todo momento, né? E servir ao Senhor. E a gente aqui comprova o quê? Que muitas pessoas ainda caem na lábia de Satanás. Não é agradecido a Deus por todo o bem que o Senhor fez, porque o milênio será um momento de bênção, um momento de coisas maravilhosas. Mas mesmo assim, eles rejeitam a Jesus.
Segunda coisa, né? Demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza do homem e que por si só jamais se salvará mesmo sob as melhores condições. Então, primeiro, o Senhor é justo. Aquelas pessoas que nasceram ali, elas não passaram pelas mesmas coisas que nós. Então, elas vão passar. A segunda coisa é que o homem não pode salvar ele próprio. A natureza ainda é complicada, precisa da ação, da intervenção de Deus. E terceiro, provar que Satanás é totalmente incorrigível. Mesmo passando 1000 anos preso, ele não muda. Ele não muda em momento algum. A atitude dele é sempre de destruir o povo de Deus, as coisas que o Senhor faz. Essa é sempre a intenção dele. É roubar, matar e destruir. Que ele não muda. Então, são três fatos aí, né? Que os teólogos, que a gente estudando a palavra de Deus, entende por esse motivo que Satanás ele é solto. Porque o Senhor já poderia ter destruído ele ali no final da grande tribulação mesmo. E aí chegamos à conclusão, né? O milênio será um período onde Jesus reinará sobre as nações juntamente com sua igreja e haverá paz e justiça. Mas, infelizmente, no final, quando Satanás for solto, muitos serão enganados e, portanto, condenados para sempre no julgamento final. A nossa próxima aula, a gente vai estar falando do julgamento final. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.